Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero, meus irmãos, que vocês abram as suas Bíblias no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 2, e a começar do versículo 23. Eu agradeço a Deus mais uma vez por poder estar aqui na casa dele, trazendo uma palavra de conhecimento e de entendimento, que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse mostrar a vida de alguém que Deus escolheu para uma grande libertação. Todos encontraram? Amém? Então vamos à palavra que nos diz o seguinte: e aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Depois no capítulo de número 3, vamos ler 2 versículos, o número 9 e o número 10. O número 9 diz o seguinte: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E agora ele fala a Moisés: vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Podei-vos assentar, meus irmãos. Vejam, meus irmãos, no começar no capítulo 2, o versículo 23 e 24, nos fala que morre o rei do Egito. E o povo suspira por essa morte, buscando talvez que viesse um outro rei melhor do que este. E Deus também ouve o suspiro desse povo, ouve o clamor deste povo, ouve o sofrimento desse povo. Deus está atento. Deus não está só olhando o que acontece. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Por isso, ele ouve esse clamor. Mas Deus já havia alguém que ele estava preparando. E Deus também tem preparado a mim e a você, meu irmão e minha irmã, que estão aqui na nave da igreja, e a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Deus escolheu a cada um de nós, e Ele tem um propósito bem definido para a vida de cada um de nós. Para que esse propósito não se cumpra, só há alguém que pode fazer isso. Só há uma pessoa que pode não deixar cumprir os propósitos de Deus. Sou eu e você. Porque se nós não aceitarmos o chamado de Deus, pelo livre-arbítrio, Ele deixa que aconteça conforme a nossa vontade. Por isso, meus irmãos, aqui está nos mostrando que aquele rei que morreu era mau. Ele botava muita carga sobre o povo hebreu. E o povo suspirou, pensando, agora vem um outro melhor, quem sabe que este. Mas se enganaram, meus irmãos. Vem um outro rei
que não conhecia a José. E aí o que acontece, meus irmãos? Ele vê naquele povo, que esse povo se multiplicava mais e mais. E o que acontece? Esse rei resolve de fazer uma lei para tentar que esse povo não continuasse se expandindo e crescendo. E aí, ele vai atrás das parteiras. Com as parteiras eu consigo com que elas matem os filhos homens que nascerem, para que esse povo não frutifique, não aumente. Mas no capítulo 1 do Êxodo, no versículo de número 12, ele diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Mas agora, voltando às parteiras, o que o rei pediu? Para que na hora do nascimento ela matasse os filhos homens. Porém, essas parteiras, temendo a Deus, não o fizeram. E aí Faraó vai ter com elas: por que vocês não estão fazendo o que eu vos mandei? E aí, aqui no capítulo 1 também, no versículo 19, o que as parteiras vão dizer ao Faraó? Nos diz no versículo 19: as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e têm dado à luz aos filhos antes que as parteiras venham a elas. Vejam, meus irmãos, uma saída estratégica para não fazer aquele massacre. Mas este Faraó, como ele tinha medo, porque os hebreus eram em muito maior número do que os egípcios, ele temeu que eles se ajuntassem com algum povo inimigo e batalhassem contra eles e os vencesse. E aí o que ele faz? Não deu certo com as parteiras, então vamos fazer outra coisa. No versículo 22 diz assim: então Faraó e todo o seu povo dizendo, então Faraó ordenou a todo o seu povo dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Vejam, meus irmãos, um grande massacre que aconteceu naquele tempo. Crianças sendo retiradas dos braços das mães para serem jogadas no rio. E nesse tempo nasce Moisés. Vejam, meus irmãos, qual seria a possibilidade de um menino naquela época vingar, conseguir viver? Mas quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, não interessa a situação, a circunstância que ocorra, que pareça que aos olhos humanos não tem jeito, para Deus sempre tem. E Deus, meus irmãos, Ele quer de mim e de você. Ele não ordena, Ele pede a nossa colaboração. Vejam como é um Deus maravilhoso, porque Ele podia dizer: faça, eu te criei. Não, Ele pede que nós atendamos
ao seu pedido. E eu louvo pela vida de cada um de vocês que estão aqui, por todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que estão buscando o conhecimento da palavra de Deus, estão buscando uma comunhão para com Ele, para que possamos aprender a vencer o mundo. E Ele quer de nós que nós executemos o ID, que nos diz lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Isso foi uma incumbência que Jesus nos deu, mas Ele deixou livre para que cada um de nós decidíssemos se sim ou se não. Que possamos todos nós dizermos sim, buscarmos o conhecimento, buscarmos uma comunhão para com Deus, porque Ele está nos preparando como preparou Moisés, para que nós vá ao mundo buscar as ovelhas perdidas, aquelas ovelhas que estão no mundo sem rumo, sem direção, e Deus quer todas elas para Ele. Por isso, Ele quer de mim e de você, que nós conheçamos a palavra, tenhamos fé, coragem, esperança, e lutarmos para buscar as ovelhas perdidas. Voltando a Moisés. Moisés nasce no meio de uma matança. Por 3 meses, os pais de Moisés conseguiram escondê-lo. Mas depois, não tendo como escondê-lo mais, resolveram fazer uma cesta de junco e betumá-lo com piche, para que não penetrasse água. Colocaram Moisés nesta cesta e largaram no rio. Uma esperança. Largar no rio era uma esperança de que ele não viesse a morrer. E ainda a irmã de Moisés, Miriam, ficou atento, observando para onde ia aquele barco. E o que aconteceu? No capítulo 2, no versículo 5, nos diz: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-o, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão. Essa palavra eu vejo muito nas parábolas de Jesus, e Jesus é o mestre da compaixão. E vejam, essa mesma palavra, compaixão, parece que era Deus movendo o coração da filha de Faraó. E ela disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti. E a filha do Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Vejam que Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que mesmo com o menino indo ao rio, havia uma esperança no coração daquela mãe. E Deus devolve a criança para que a mãe o criasse. E outra. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Eu te darei o teu salário.
E a mulher tomou o menino e o criou. Vejam, meus irmãos, além de ter de volta a criança, ainda ela pagava para ela criar o seu próprio filho. Que bênção de Deus! Isso não é uma maior bênção que existe, meus irmãos? E aí também, dizendo assim, no versículo 10, e sendo o menino já grande, ela trouxe a filha do faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Vejam que maravilhas, meus irmãos, algo tão interessante. E ele, lá no palácio, ele é instruído em todas as leis, e ele se torna alguém culto, que entendia de muitas coisas. Mas Deus não para por aí, meus irmãos. Ele quer mais de Moisés. Ele apenas começou a prepará-lo. Depois disso, acontece que ele vê um hebreu sendo espancado por um egípcio. E esse hebreu, casualmente, era o irmão dele, Arão. E ele vai lá para tentar acalmar as coisas, e acaba matando o egípcio. E ele o enterra, esse egípcio, olhando de cá para lá, para ver se ninguém visse isso aí. No outro dia, ele resolve passar novamente ali pelo local ali, e ele vê uma outra contenda. Mas aí eram dois hebreus brigando entre si. E ele foi lá para tentar acalmar as coisas. E aquele que estava afligindo o outro, disse para ele: quem é você? Quer servir sobre nós? Vais me matar como mataste o egípcio ontem? E aí Moisés vê que ele foi descoberto desta morte, e tem que fugir para não ser morto, porque Faraó fica sabendo e tenta ir matar Moisés. Mas ele foge e foge para o deserto e vai para uma cidade de Miriam. Lá ele ajuda as pastoras, filhas de um sacerdote, a beberem água, que havia um poço e elas levavam para beber água. Mas tinha também outros pastores que não deixavam elas colocarem as suas ovelhas antes deles. E Moisés se coloca novamente no meio da situação e faz com que as ovelhas delas bebam a água primeiro. E quando elas chegam lá, esse sacerdote, de nome Jetro, manda elas chamarem esse homem para vir comer pão, e acabou morando com eles, e toma por esposa uma das 7 filhas de Jetro, chamada Zípora. E aí, o que Deus faz na vida dele? Faz ele aprender a pastorear ovelhas. Vejam, meus irmãos, que interessante, o pastoreio de ovelhas. E o pastoreio de ovelhas não é diferente ao pastoreio de hoje. O pastor também está aí para cuidar das ovelhas, ele está aí para ensinar as ovelhas, ele está aí para curar as ovelhas. Ele não está aí só para ser pastor, ele está aí para, através da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, poder ajudar as ovelhas, a curar as ovelhas, a transformar as ovelhas.
E vejam, meus irmãos, Moisés vai ser o libertador daquele povo. E nós aqui, meus irmãos, temos um pastor que também está aí para nos mostrar também o caminho, a nos ensinar, a nos libertarmos das mãos do inimigo. Porque o inimigo, meus irmãos, ele como Faraó, ele faz as pessoas de escravas, aprisiona-as de uma forma que parece que não há saída, quando há sim uma saída: Jesus Cristo de Nazaré. Vejam, meus irmãos, que Deus faz tudo com a mais absoluta perfeição. Ele não quis só nós sermos salvos, só nós buscarmos a presença dEle, a comunhão com Ele. Ele está fazendo de nós libertadores, que nós possamos atender o seu chamado, atender ao seu propósito, aprendermos a sua palavra, a termos o discernimento da palavra. E muitas vezes, quando lemos um versículo e não entendemos, pede ao Espírito Santo, Ele está aqui conosco, Ele está aqui a nos ensinar, a nos mostrar o caminho, a testificar as obras do Mestre. Por que não pedir a Ele? Está aqui do nosso lado, está junto de nós, e quer que nós aprendamos por Ele, possamos aprender, porque Ele veio testificar as obras do Mestre, e quer que nós sejamos aprendizes, e que como Moisés, possamos libertar este povo que está aí no mundo perdido. Este povo, meu irmão, que está aí no aguardo de cada um de nós, que possamos nós sermos o libertador, os libertadores dessas pessoas do mundo. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, teu vizinho, o teu amigo, o teu parente, talvez aquela pessoa que está sendo rejeitada por todo mundo, por que não estendermos a mão a ela? Talvez ela não precise de dinheiro, talvez ela queira só um abraço, e um abraço vindo de Deus é tudo, meus irmãos. Que possamos nós, meus irmãos, nos fortalecermos no conhecimento, no entendimento da palavra, na comunhão para com o nosso Deus, uma intimidade com Ele, e na intimidade Ele vai nos moldando, Ele vai nos preparando, Ele vai nos mostrando como devemos agir, como devemos proceder em todas as circunstâncias. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer que não vai dar certo, clame que nem esse povo, ore, jejue. Sabe, meus irmãos, o jejum e a oração tocam intimamente o coração de Deus. E quando toca o coração de Deus, Ele se move de íntima compaixão e transforma, restaura, faz com que tudo aquilo que parecia que não iria dar certo, dê tudo certo. Meus irmãos, essa palavra que eu vim a vos trazer nessa noite, é com o intuito de que nós possamos nos preparar, como Moisés foi preparado,
para fazer uma grande libertação no meio deste povo que está morrendo pela falta de Deus, está morrendo porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Esta é a palavra que eu quero que fique no teu coração e na tua mente, meu irmão. Venha se ajuntar no exército do Deus vivo e seja você um soldado aguerrido e forte, e nós vamos vencer todas as batalhas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero chamar você